Durante a nossa caminhada aqui na Terra, nós enfrentamos todos os tipos de fases e momentos, sejam elas alegrias ou tristezas, paz ou tribulação, ânimo ou desânimo, coragem ou medo, força ou fraqueza. Nós enfrentamos muitas situações e, mediante a isso, a Bíblia nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E também diz em Romanos capítulo 8, versículo 28: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ter entendimento disso é vital para um relacionamento saudável com o Senhor, pois em algumas situações Ele usa para nos moldar e nos tornar cada dia mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. O tudo posso naquele que me fortalece não são só coisas boas. Pelo contrário, o tudo posso é dizer que, independente das coisas boas ou ruins que podem vir, Cristo me capacitará, me sustentará e me fortalecerá para vencê-las, todas elas. E com certeza todas essas coisas cooperarão para o nosso crescimento espiritual. Grandes homens, quando tiveram essa clareza dentro do coração, eles puderam avançar cada dia mais e mais em todas as áreas da sua vida. John Wesley, ele foi um grande pregador e teólogo inglês. Ele foi o líder e o precursor do movimento metodista ocorrido na Inglaterra no século XVIII. Ele viveu entre 1703 e 1791. Até hoje, graças a Deus, existem várias igrejas metodistas aqui pelo Brasil. Mas essas igrejas, elas começaram lá atrás com John Wesley. Um episódio muito importante na história de John Wesley foi quando ele estava pregando pelo país. Montado em seu cavalo, ele estava meditando na palavra de Deus e ele percebeu que em 3 dias ninguém tinha o perseguido, ninguém tinha caçado ele, ninguém tinha amaldiçoado ele, ninguém tinha tentado bater nele com paus e pedras. Então, nesse momento, ele desceu do cavalo e começou a orar e indagar no seu coração. Ele disse: Deus, eu me tornei um homem carnal. Minha mensagem se tornou tão mundana que ninguém me persegue. Exatamente nesse momento, um fazendeiro que odiava John Wesley viu ele orando e então pegou um tijolo e jogou nele. O tijolo passou raspando na frente do nariz de John Wesley. Então John Wesley louvou ao Senhor dizendo: Deus, muito obrigado, porque agora eu sei que o Senhor confirmou o seu favor por mim. Isso é muito difícil, né? Nós agradecermos porque somos perseguidos. Mas John Wesley, ele entendeu que aqueles que são de Deus, eles transmitem a luz em meio às trevas. E as trevas, elas respondem com o mal. Quando ele percebeu que a sua mensagem não estava causando impacto contra ele mesmo, ele deduziu que a sua mensagem estava fraca. Pois John Wesley queria pregar o genuíno evangelho custe o que custar, sem se importar o que ia acontecer com ele ou com os sofrimentos que poderiam vir. Existe até uma passagem na Bíblia parecida com essa, que é quando os discípulos eles estão pregando e algumas autoridades agarram eles, prendem eles e chicoteiam eles. Depois de ser chicoteados, os discípulos eles saem louvando e agradecendo a Deus por eles serem dignos de sofrerem por Cristo. Muitos também conhecem a história de Jó, como ele sofreu muito e perdeu tudo. Satanás, o acusador, ele disse para Deus que Jó adorava ele porque Deus enchia Jó de bênçãos. Em Jó capítulo 1, versículo 9 ao 12, está escrito: Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus?
Acaso não cercaste eles com sebe, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos não abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estende a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Depois disso, Satanás foi e destruiu por completo a vida de Jó, restando apenas o fôlego de vida. Mas mesmo dentro desse cenário mais que doloroso, e ainda, além de tudo, sendo acusado por seus amigos de estar em pecado, Jó diz uma frase que desmonta toda a narrativa de Satanás, mostrando assim que ele amava o Senhor acima de tudo. Jó disse: ainda que Deus me mate, nele esperarei. Jó, capítulo 13, versículo 15. Outra frase bem conhecida de Jó em meio a tanta dor foi: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Com certeza Deus ele não desperdiça um minuto de sofrimento na vida dos seus filhos. Pois depois de todos esses momentos no caos, Deus deu em dobro tudo para Jó de volta. E ainda deu mais conhecimento do Senhor para Jó. Em Jó capítulo 42, versículo 5, está escrito: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso nós precisamos ter fé e crer que Deus tem o controle de todas as coisas e Ele sabe o que está fazendo. A vida de Jó foi muito dolorosa. O que Jó perdeu, o que Jó viveu foi muito doloroso. Mas acima daquela situação de caos, o Senhor estava com o domínio e o Senhor estava com ele em todos os momentos. É assim que nós devemos pensar, que o Senhor, em meio ao nosso caos, o Senhor sabe o que está fazendo. Ele tem todo o conhecimento de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. E nós precisamos ter fé, paciência, esperança e entendimento que Ele está cuidando de tudo ao nosso redor. E com certeza o final de tudo isso vai ser muito proveitoso para aqueles que creem unicamente em Cristo Jesus. Outro que também teve esse entendimento de fé e esperança, mesmo em meio a situações difíceis, foi Abacuque, pois ele deu uma declaração maravilhosa da sua confiança, esperança e fé em Deus, mesmo em um momento de caos também. Ele orou a Deus porque só tinha maldade e injustiça na sua frente. Os seus olhos só viam violência e destruição. Ele disse assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Mas a resposta que Deus, o Senhor, deu à oração de Abacuque não foi muito agradável, porque ele disse que julgaria toda aquela violência e injustiça através de um povo inimigo de Israel. Mas mesmo assim, tendo uma resposta que não queria ter, Abacuque ora a Deus em forma de louvor. Ele diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Mesmo tendo uma resposta não satisfatória para aquilo que ele queria,
que era a solução do seu problema, Abacuque continua fiel a Deus e ele entende que mesmo com o sofrimento, Deus era maior que tudo aquilo e Deus era maior em sua vida. Deus era aquilo que ele tinha mais importante. Deus era a sua fortaleza. O apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, e que a maioria dos escritos do Novo Testamento são as suas cartas, ele sofreu muito. E a chamada dele, quando Deus chama ele, Deus fala exatamente isso, que importava que ele sofresse muito por causa do nome do Senhor. Mas em face do sofrimento de perseguição, ameaças, agressões, tentativa de assassinatos e cadeias, em meio a tudo isso, Paulo sempre animava os irmãos na fé, colocando a pregação do Evangelho acima de tudo aquilo que acontecia com ele. Aos irmãos da igreja de Filipos, o apóstolo Paulo diz: quero ainda, irmãos, deixar vocês cientes de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Aos irmãos da igreja de Colossos, ele diz: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vocês, pelos laodicenses e por todos quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Paulo ele se preocupava muito com a pregação do Evangelho, ele se preocupava muito com os irmãos e ele colocava essa preocupação como prioridade de sua vida. Existe até uma passagem muito interessante em que um discípulo de Paulo, um ajudante ali de Paulo, na pregação do Evangelho, ele ficou doente. E a preocupação dele não foi a doença que ele teve. A preocupação dele, desse discípulo de Paulo, era que os irmãos ficassem tristes porque ele estava doente. Essa é a mentalidade do verdadeiro cristão. É nós não nos importarmos um com o outro, com o sofrimento de um com o outro, e nos ajudarmos diariamente uns aos outros. Pois ninguém escapa do sofrimento, porque depois da queda do homem, isso se tornou rotina aqui na Terra. Mas declarar o seu amor e a sua fé em Cristo Jesus nesses momentos, mesmo sem entender a causa e o motivo do sofrimento, com certeza é uma declaração de força naquele que tudo pode. Nesse mundo, todos irão sofrer, mas aquele que tem Jesus Cristo é confortado no sofrimento e com certeza não perderá as esperanças.